vamos iniciar mais um evangelho, né? A gente ficou uns dias sem fazer. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas que as doenças vulgares do corpo sofrem os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levanta-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo mal terminas o arrazoado, afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres, todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém, contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência e a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então, né, a gente tem que ser relevante, né? Da mesma maneira que a gente precisa de relevância. Aqui comigo eu achei perfeito esses dois parágrafos, né? Mais que as doenças vulgares do corpo, sofre os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padece a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Quem não tem agentes mentais inquietantes, né? Tá aí, né? A gente tem que ter uma força aí muito grande para resistir a esses pensamentos. Por mais inofensivos que eles aparentam, né? Eles têm consequências. Então, se tiver focado em alguma coisa, foque. Não deixe para lá, deixe que seja algo bom, né? Porque tem pessoas que focam em coisas ruins. Vamos focar em coisas boas, né? Para que tudo seja bom, né? Porque a gente não arrependa amanhã, porque é isso comigo, fulano, ciclano, né? A gente colhe o que planta, né? Vamos colher coisas boas, né? Vamos plantar coisas boas pra gente ter coisas boas para colher. E é importante, né? A gente encarna, a gente não reencarna, até a gente não entende, é que a gente não reencarna para comprar casa, roupa, sapato e roupa e carro. A gente encarna para se evoluir. E ter esses agentes no meio em que a gente vive é um ato rotineiro, né? Não significa que a gente tem que viver para conseguir isso, né? É um rato, mas eu consegui tudo isso, mas aí não conseguiu nada moralmente, a hora que desencarna, fica lá no lodo, né? Vai pro lodo, e aí tem pessoas que não conseguiu tudo isso, mas progrediu muito, né? Muitas coisas passou, conseguiu superar, né? Relevou muitas coisas, e a hora que desencarna, tem um lugarzinho legal para chegar. Então, quer dizer, esses são os motivos, né? A Terra é transitório o nosso tempo, que é que a gente não parou para raciocinar isso ainda, né? Se é transitório, não é o que voga, né? Então, vamos continuar, então, sobre a parte em que Sócrates, né, tem a sua semelhança, né, aos ensinos do Cristo, ou também ao que se fala os Espíritos sobre nós.
De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir como aqui os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates falando aos seus jogadores, né? Então, quer dizer, após a morte existe o nada? Não, né? Porque não haveria motivos, né, da gente ter esse peso na consciência, esse negócio que existe dentro de nós, ó, está certo, está errado. Se não houvesse nada, para e pense, se não houvesse nada depois da morte, então por que a gente carregaria essa intenção dentro de nós, falando, isso está certo, isso está errado? Por que haveria essas diferentes vibrações se não houvesse nada? Mesmo porque o nada não existe. Então, depois que nós morremos, o corpo carnal morre, existe algo sim, né? Ah, mas é semi-morto? Não, é semi-morto, porque ia ser semi-nada, semi-alguma coisa, né? E o nada não existe. Então, o nosso espírito, né, ou a alma, para quem não entende, vai para algum lugar de acordo com os seus atos, de acordo com a energia que essa alma leva, né? E como que é essa energia? A energia é a vibração, né? Ah, mas eu não sei quem sou eu. Você sabe quais são os seus pensamentos, como você vive, como você age. Essa pessoa é você. E devemos tomar muito cuidado, né? Orai e vigiai. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-la conhecidos antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem por fim participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades, né? Ensinar que a gente vive por utilidade, é isso? Aí a gente não sabe por que uma pessoa está pulando de um prédio, a gente não sabe por que uma pessoa está tomando veneno, a gente não sabe por que tem muita gente internada no sanatório. Então, quer dizer, o material é tudo. O material é tudo. Então, por que as pessoas fazem isso, né? Porque existe tanta gente com depressão ou ansiedade. Material não é tudo, né? Se a gente ficar perdido por dentro da gente, isso vai acarretar. E aí é onde que a gente está perdido por dentro da gente, não numa matéria, né? A gente não fica perdido num carro, numa casa, a gente fica perdido por dentro da gente. Mas às vezes tem pessoas que se suicidam porque perderam bens materiais. Ela se suicida naquele momento porque ela não sabe contornar a situação. Como contornar a situação? Então, naquele momento, ela se suicida. Mas foi por causa de um bem material. Sim, e porque ela não soube contornar a situação. E aí quem contorna é aqui, ó, é a mente, né? Então, no fim, nós somos mais importantes para nós do que nós imaginamos. Vamos continuar mais um parágrafo. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas outras. Não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos?
Quando você retribui o mal com o mal, Sócrates falando aqui é a mesma coisa que a lei de Cristo, né? E a mesma coisa que se fala nos ensinamentos que o Espírito veio nos dar. Quando você retribui o mal com o mal, você fica mal, né? O sentimento de vingança, o sentimento de ódio, de rancor, ele não nos faz bem. Ele não nos faz bem em nenhum momento. Agora eu consegui me vingar. Isso vai trazer um benefício? Não vai. Porque tudo no negócio natural é colocado. Vou dar um exemplo. Eu vi esses dias no jornal que a moça pegou fogo no prédio dela, ela se jogou. Alguém botou fogo no prédio dela? Não. Houve algum incidente, às vezes existe ali um curto-circuito, acontece isso na pessoa. Alguém provocou? Não, houve um curto-circuito, né? Mas aí, algumas encarnações atrás, vamos dizer que ela fez isso com judeus, ou com cristãos, ou alguns anos lá atrás com alguém que era perseguido, porque até então o ser humano não fez nada a não ser perseguir alguém, né? Se você parar, você está sempre perseguindo alguém. Aí você pega e vê que lá algumas encarnações atrás, algumas pessoas em coletivo ficou dentro de um lugar, foi colocado fogo, e essa pessoa que se jogou hoje era uma das pessoas que colocou fogo, e que muitas pessoas se jogaram para ela se queimar. Então você vê que às vezes, num determinado tempo, existe um resgate. Então aquele espírito que foi vítima, ele só vai se prejudicar tentando evitar, quando no fim vai existir uma situação similar, parecida. E o resgate é tudo de acordo. Mas tem que haver um resgate para se vingar. Não. Resgate é para a pessoa aprender, né? Aprender conhecimentos, entendimentos, né? Não é punição, gente. A gente confunde com punição. Eu vi uma vez uma história que a pessoa tinha que perder um braço e ela fez tanto bem que perdeu um dedo. Então, houve punição aí? Não, houve um resgate. Aquilo que ela já tinha aprendido, já tinha feito e já tinha ajudado a bater. Então, tem tudo isso, né, que às vezes os espíritos não entendem. Vamos agradecer, então, mais um minuto de orientação. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Tenhamos olhos de ouvir, ouvido de ouvir, boca para falar, coração para sentir. Que seja sempre feita a vossa vontade, não a nossa. E assim seja.